Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa segunda semana de aula correspondente à disciplina de topografia, ok? Então nessa semana nós iremos abordar aí a nossa segunda unidade correspondente à segunda semana relacionada aí ao tema de goniologia. Então conforme nós já comentamos inicialmente, a goniologia é o estudo dos ângulos, tudo bem? Então eu vou dividir esse tema em duas aulas, então a próxima aula vem em seguinte, de forma que nós possamos aprofundar em cada informação correspondente aí a cada aula, tudo bem? Então, passando em diante, pessoal, o que nós abordaremos aí nessa aula? Inicialmente, nós conversaremos aí sobre a parte conceitual, sobre as divisões aí dos estudos dos ângulos, sobre aí os goniômetros, que são os equipamentos que medem ângulos, quais são os tipos desses goniômetros, okay? E daí as referências bibliográficas. Bom, então, como eu disse também, a goniologia é a parte da matemática que fica associada a estudar a parte dos ângulos. E quais são esses ângulos? Ângulos horizontais, que denominamos com essa simbologia, com um V cortado com H, e também os ângulos verticais, ok? Mais adiante nós abordaremos aí quais são esses equipamentos que ficam associados a realizar essas medições desses ângulos e quais medem ângulos horizontais ou ângulos verticais e também os dois ângulos aí em conjunto. Tudo bem? Então vocês percebem aqui algumas imagens. Essa, por exemplo, aí olha lá, eixo tridimensional. Okay? Então, nós conseguimos aí também trabalhar com medições de ângulos horizontais e ângulos verticais em conjunto. Bom, a goniologia é dividida basicamente aí na goniometria e na goniografia. Okay? Onde a goniometria fica destinada aí às medidas angulares, que é a medição numérica desses valores, conforme mostra na figura. Depois aí a goniografia são os métodos e aparelhos que nós utilizamos aí na representação e confecção da planta. Porque, conforme nós já comentamos na unidade 1, para que nós possamos aí identificar o ponto, nós precisamos de distância horizontal e também ângulo horizontal. Ok? Mais adiante, esse ângulo horizontal para nós será um azimute. Então, é um ângulo aí que tem origem no norte. Tudo bem? O que são esses goniômetros aí? Esses goniômetros aí é qualquer instrumento utilizado para medir ângulos. Ok? Nós já temos aqui algumas fotos. Essa, por exemplo, aqui, essa daqui é a famosa estação total. Então, já é um equipamento aí mais moderno que nós utilizamos no dia a dia. Também para medir ângulos e distâncias. Tudo bem? Esses goniômetros aí, eles são constituídos basicamente pelo seu corpo, que também se chama de alidade, e pelo seu limbo, que são os círculos aí graduados em graus. Fica destinado para poder fazer a avaliação de ângulos. E quais são esses ângulos? Horizontais e ângulos verticais. Tudo bem? Então, quais são esses tipos de goniômetros, pessoal? Nós temos aí divisada direta, são aqueles que nós focamos num ponto e aí nós já temos esse valor direto desse ângulo. Exemplo aí que nós estudamos, que nós utilizamos na escola, o transferidor, olha ele aqui, então é uma régua graduada circular que nós conseguimos também traçar no papel valores de ângulos. Okay? Posteriormente nós temos aí o clinômetro, também chamado de aclímetro, então está ele aqui embaixo, destinado aí também para poder fazer as leituras diretamente de ângulo vertical e também de declividade, okay? Que é uma relação entre uma diferença de nível e uma distância horizontal em percentual. Posteriormente, a bússola, que nós veremos em diante, também faz leitura de ângulos horizontais. Intuitivamente, aí, a bússola realiza a leitura de ângulo horizontal, conforme eu comentei, onde ela faz também leitura do azimute magnético, ok? Então a bússola fica encarregada a fazer a leitura do azimute magnético, que é um ângulo horizontal com origem aí no norte magnético, ok? Com ela também nós conseguimos identificar onde está o norte magnético, que é o zero da bússola, tudo bem? Posteriormente o de luneta. Então, de luneta nós temos uma luneta que nós precisamos fazer visadas. Então, por exemplo, aí o teodolito, um equipamento também destinado a medir ângulos e fios, nós comentaremos em diante. Nível óptico, também equipamento destinado a fazer leitura de fios
e ângulo horizontal, e a estação total, que já fornece para nós aí medidas eletrônicas de distâncias e também ângulos horizontais e verticais. Okay? Posteriormente, o transferidor, então esse equipamento aqui, são seções de círculos, conforme nós comentamos aí, dividida e marcada em ângulos espaçados aí regularmente, conforme nós estamos vendo na imagem. Okay? Então, como eu disse, ela é uma régua circular graduada, destinada a fazer a leitura aí de ângulos horizontais e ângulos verticais. Okay? Posteriormente, o clinômetro, também chamado de aclímetro, utilizado para poder fazer leituras de ângulos verticais e também de declividade. Okay? Posteriormente, a bússola, que eu comentei, ela mede também ângulos horizontais, mais especificadamente um azimute magnético. Okay? Nós conseguimos aí identificar o azimute magnético, também posteriormente conseguimos identificar o rumo magnético. Então, a agulha da bússola é atraída pelos polos magnéticos da Terra. Então, consequentemente, nós conseguimos obter essa angulação. Okay? Então, posteriormente, o teodolito, equipamento aí de grande utilidade na topografia, um equipamento aí, como se diz, equipamento de grande reconhecimento. O principal equipamento da topografia é o teodolito. Já temos hoje equipamentos bem mais avançados, mas muitos desses aí partiram da ideia do teodolito. Okay? Então é um equipamento aí destinado a fazer leitura de fios estadimétricos, fio superior, fio inferior, fio médio e posteriormente também em conjunto com os ângulos horizontais e ângulos verticais. Okay? Nós temos aí teodolitos mecânicos e nós temos também teodolito digital, que é esse caso aqui, o teodolito digital. Então digital somente são os ângulos. Os fios nós ainda temos que continuar fazendo leitura na régua ou mira graduada. Então, esse é basicamente o corpo do teodolito, como eu disse para vocês, é caracterizado como o principal equipamento da topografia. Então, olha quantas funções que nós temos. Separei algumas aqui em diante para que nós possamos aí bater algum papo com as suas funções. Nós temos aí a luneta de visada, é na onde nós realizamos as visadas. Sistema de eixo do teodolito, como eu disse anteriormente, sistema tridimensional XYZ, possibilitando aí fazer diversas leituras. Os retículos, onde eu faço as leituras dos fios. Os parafusos calantes, que são os parafusos que nós ajustamos a altura do equipamento de forma que o mesmo possa ficar nivelado na mesa do tripé. Os parafusos de fixação de ajuste fino são aqueles parafusos que ficam localizados ao lado do equipamento de forma que nós possamos ajustar o foco e também fazer o ajuste da posição dos retículos. Okay? Parafusos de localização e da objetivo e do ocular são os ajustes de foco, de forma que nós conseguimos aí obter uma maior nitidez na imagem. Posteriormente, os níveis de bolha, para que nós possamos nivelar o equipamento. Então, se falando aí, por exemplo, do teodolito e da estação total, nós temos dois níveis. Nós temos o nível circular e o nível tubular. Okay? Se falando aí de bússola, nós temos somente o nível circular. Também do nível óptico, somente o nível circular. Então, são níveis aí que vão garantir o nivelamento do equipamento. Ok? Nós temos também o fio de prumo. Então, temos o fio de prumo em formato de peão, com uma cordinha mais robusto. E temos também fios a laser, que é o caso da estação total. Então, esse fios vai garantir a centralização do equipamento naquele local que nós objetivamos aí estacionar o equipamento com precisão. Ok? Posteriormente, aí nós temos o tripé. Então, o tripé é o suporte para que nós possamos alocar o equipamento. Então, é a mesa que nós vamos afixar o nosso equipamento de forma que nós possamos trabalhar no campo. Também nós temos aí alguns acessórios que nós trabalhamos em conjunto com esses equipamentos. Como eu disse, o teodolito é o principal equipamento da topografia. Os piquetes, eles são cravados aí no solo de forma a identificar ponto de estação. Então, na onde tem piquete, significa que o equipamento ele vai passar por ali ou ele foi alocado naquela posição. Ok? Geralmente aí tem um diâmetro de 3 a 5 centímetros, um comprimento de 15 a 30. Ele fica acima do solo em torno de 3 a 5 centímetros, de forma que nós possamos identificá-los. Temos o costume de bater um preguinho, de forma que isso daqui vai servir como referência
quando nós formos alocarmos aí a régua ou o bastão e assim por diante. Okay? Posteriormente tem umas estacas, elas são utilizadas para poder identificar os piquetes. Por quê? Porque na época, principalmente no período chuvoso, de acordo com a vegetação vai crescendo, então fica difícil para nós identificarmos os piquetes. As estacas elas são maiores, costumamos chanfrá-las em cima e deixá-las aí numa distância de 50 centímetros para o piquete e também realizar marcações, de forma que nós possamos identificar facilmente os piquetes, ok? Utilizamos também para demarcar os extremos do meu terreno, conforme eu fiz na aula prática anterior no campo de Machado. Nós estaqueamos o campo de forma que nós marcamos aí as extremidades daquele terreno, ok? Diâmetro de 3 a 5 centímetros, comprimento de 25 a 50, geralmente de 15 a 40 centímetros acima do solo. Também utilizamos a marreta para poder fixar esses dois acessórios. Posteriormente, a baliza. Nossa baliza na topografia ela é zebrada, geralmente tem um comprimento aí de 2 metros, ok? Está ela aqui. E um diâmetro de 2 a 3 centímetros, tudo bem? Posteriormente, a mira ou a régua graduada é utilizada para leituras diretas ou invertidas, ok? Geralmente aí um comprimento de 4 metros, está elas aqui. Se falando em distâncias, ela é um acessório para as medidas indiretas de distâncias. Nós fazemos leituras diretamente nela, fios estadimétricos, superior, inferior e médio. Okay? Comprimento de 4 metros. Posteriormente, o nível de cantoneira, esse ele é afixado junto à baliza ou à mira, e também ao bastão quando trabalhamos com a estação total, de forma a garantir a verticalização e a horizontalidade do meu alvo, que no caso é a baliza e a mira. Ok? Pessoal, nível óptico, os tipos de goniômetro são bem semelhantes ao teodolito, fica encarregado a fazer leitura somente de ângulos horizontais, ok? E fios estadimétricos. Estação total, ela mede ângulo horizontal e ângulo vertical. Então, o que difere aí basicamente do teodolito é que esse equipamento ele é eletrônico, ok? Então, nós temos a capacidade de poder armazenar dados. Ele tem um microprocessador implementado em sua memória. Tudo bem? Bom, galera, então essa é a nossa primeira aula da segunda semana. Essas são as referências, ok? Então chama atenção, essa parte ela é bastante importante, até porque tem muita informação aqui, ok? Então assistam essa aula com cautela, se possível várias vezes, leiam o material, tudo bem? Porque isso vai ser de suma importância para vocês no conhecimento da disciplina de topografia. Então eu vou ficando por aqui, vou deixando meu muito obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar no correio. Nós temos bastante informação aqui, bastante equipamento para a gente conversar. Então, qualquer dúvida, me coloco à disposição na caixa de correio para que vocês possam estar entrando aí em contato comigo, ok? Então eu vou deixando meu muito obrigado, meu boa tarde, o meu até mais, uma semana bem produtiva de trabalho a todos vocês. Tchau, tchau.